Vamos meditar na palavra de Deus, que fica em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 20 ao 23. Mas eu obedeci ao Senhor, este Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocausto é sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Nesse texto que nós meditamos, fala do rei Saul, que ele desobedeceu a uma ordem do Senhor, e por essa desobediência ele perdeu seu reinado. Deus falou que era para ele destruir todos os amalequitas, para destruir tudo dos amalequitas, só que ele obedeceu a palavra de Deus parcial, né? Ele destruiu todos os outros amalequitas, aqui ele fala, né? Que ele destruiu todos os outros amalequitas, só que ele trouxe o rei como prisioneiro e ficou com as ovelhas, as melhores ovelhas, os melhores bois do seu inimigo. E Deus não queria que ele ficasse com nada do inimigo, e muito menos prendeu o rei Agag. Deus queria que ele matasse o rei Agag e destruísse tudo que era dos amalequitas. Só que Saul não obedeceu a Deus, né? Ele descumpriu a ordem do Senhor e aí Deus o rejeitou como rei. Ou seja, ele perdeu seu reinado por causa dessa desobediência. O que o Espírito Santo fala ao meu seu coração a respeito desta mensagem? Que nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós não podemos obedecer à palavra de Deus como que eu posso dizer? Nós não podemos obedecer à palavra de Deus parcialmente. Nós não podemos obedecer somente aquilo que nós queremos. Nós temos que obedecer à palavra de Deus toda, né? Nós não podemos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos fazer aquilo que somente nos agrada. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ou seja, nós temos que obedecer à voz de Deus. Nós temos que obedecer a sua palavra na íntegra. Nós não podemos obedecer aquilo que nos agrada, aquilo que agrada a nossa alma, aquilo que agrada o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos engana. Então nós não temos que obedecer aquilo que o nosso coração quer. Nós temos que obedecer aquilo que Deus quer que nós obedecemos. Nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Então, aqui na palavra fala que Deus não quer sacrifício, ele quer obediência, né? Porque Samuel falou para Saul que Deus ele não quer sacrifício, ele quer obediência. É isso que Deus quer de nós. É isso que ele requer de nós. Ele quer que nós obedecemos a sua palavra, né? E Deus falou no meu coração que ele nos dá capacidade. Deus nos capacita em muitas coisas. Deus também nos dá oportunidade de vencermos. Deus dá oportunidade de sermos vencedores em Cristo. Ele sempre dá essas oportunidades. Assim como ele deu para Saul, né, a oportunidade de ser o primeiro rei de Israel, porque Saul ele veio da tribo de Benjamim, né? Saul era um homem comum e Deus fez ele o primeiro rei de Israel, porque Deus via nele ali a capacidade de ser rei, né? E Deus fala no nosso coração que nós podemos também ser vencedores nele, né? Só que Saul, ele não soube aproveitar a oportunidade, né? Porque Deus deu essa chance para ele, mas aí chegou um determinado tempo do seu reinado, ele desobedeceu ao Senhor, né? Ele não foi 100% obediente, né? Aí quando ele teve essa desobediência, né? Para Deus foi muito grave essa desobediência, foi uma rebeldia de Saul. E aí Saul perdeu seu reinado. Então Deus também não quer que nós percamos as nossas oportunidades. Deus não quer que nós percamos a nossa bênção, né? Porque muitas das vezes nós perdemos nossa bênção por culpa nossa. Porque nós somos desobedientes, nós somos rebeldes. E aqui na palavra fala que a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Então Deus não quer que nós sejamos rebeldes. Ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra, né? E Deus também falou no meu coração hoje sobre a cobiça, né? Por que Saul ele cometeu esse pecado? Porque ele ouviu a cobiça do seu coração,
né? Quando ele trouxe os despojos de guerra, quando ele trouxe as coisas que não era para ele trazer para o acampamento, né? Ele estava atendendo às cobiças do seu coração. E por causa da cobiça do seu coração, Saul, né, deu a queda de Saul. Então, Deus, ele é totalmente contra a cobiça, né? Então nós não podemos obedecer a cobiça do nosso coração, que é um pecado muito grave a cobiça. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Ou seja, nós não podemos cobiçar nada do nosso próximo, nada, né? Então, quando nós fazemos isso, desenvolve em nós a inveja. A inveja entra no nosso coração. Quando nós cobiçamos algo do nosso próximo, nós permitimos que esse pecado entre no nosso coração, né? E quando esse pecado entra no coração, ele começa a destruir a alma, ele começa a fazer com que a alma deteriore, né? Então a inveja faz com que a alma seja destruída, né? Porque quando nós sentimos inveja do outro, nós não conseguimos realizar as coisas que Deus tem para nossas vidas, né? Então Deus fala para mim, para você hoje também, não sinta inveja de ninguém, não cobice nada do outro, né? Porque Deus tem uma porção para a vida de cada um, né? Então muitas das vezes a gente olha para a vida do outro, acha a vida do outro melhor do que a nossa, né? Sendo que Deus, ele tem coisas boas para a nossa vida também. Basta a gente olhar com nossos olhos espirituais e obedecer à palavra de Deus, esperar com que ele haja, com que ele faça a vontade dele e nos dê as bênçãos tão esperadas que nós almejamos, né? Mas para isso nós temos que obedecer à palavra de Deus também. A gente tem que obedecer a Deus, né? E Deus falou no meu coração hoje sobre cobiça. Ele falou: não cobice nada de ninguém, que esse é um pecado muito grave, a cobiça. A cobiça leva à queda, né? E o que Saul fez aqui no texto que nós meditamos? Ele cobiçou, né? Ele trouxe os despojos de guerra, trouxe coisas que não lhe pertenciam, coisas que Deus pediu para ele destruir. Ele trouxe, inclusive ele trouxe o rei, né? Prendeu o rei, né? Para o quê? Para dar lugar a vaidade do seu coração, para ele mostrar para o rei Agag que ele era poderoso, que ele tinha destruído o reinado dos amalequitas. Então ele quis mostrar para Agag que ele era poderoso, por isso que ele prendeu Agag, né? Então ele desobedeceu ao Senhor, porque o Senhor falou para Saul fazer o quê? Destrua tudo dos amalequitas. E Saul, ele deu lugar à cobiça do seu coração e não obedeceu a palavra de Deus na íntegra, né? Ele obedeceu a palavra de Deus parcialmente e aí trouxe para ele a queda, né? Ele perdeu seu reinado. Saul, e se você ler o livro de Samuel, você vai ver que Saul teve coisas piores que aconteceu com ele, porque ele tirou sua própria vida, ele se suicidou. Então o fim de Saul foi muito triste, né? Foi um fim que Deus não queria para ele. Porque se Deus escolheu ele como o primeiro rei de Israel, porque Deus tinha coisas maravilhosas para Saul. Só que Saul, por causa da cobiça do seu coração, ele perdeu seu reinado, ainda tirou sua própria vida, né? A culpa foi de Saul, né? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Então Deus falou: meu seu coração, não seja rebelde. Não seja rebelde, obedeça a minha palavra. Então que nós possamos hoje meditar em tudo que foi falado aqui, refletir e não ser rebeldes, obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta, porque Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará, né? A palavra de Deus nos liberta. Então, se por acaso você está sentindo isso no seu coração, se você está sentindo, está cobiçando algo de alguém, se você está sentindo inveja, ou se você está sentindo, tem pensamentos ruins, coisas que não agradam ao Senhor, coloque hoje diante de Deus, peça para Jesus arrancar do seu coração isso do seu coração. Não permita que isso enraize no seu coração. Não permita, que isso vai destruir a sua vida, vai destruir a sua alma, vai te levar à queda. E Deus não quer isso nem para mim nem para você. Então que nós possamos meditar nessa palavra hoje e pedir para o Senhor arrancar isso do coração. Se você está sentindo isso, ou se você está tendo pensamentos ruins, ou sentindo outras coisas no seu coração que não agradam ao Senhor, hoje peça para desarrancar do seu coração. Arrancar do seu coração. Porque Jesus veio para salvar, libertar e curar. Jesus é o nosso libertador. Então peça para Jesus limpar o seu coração, porque Deus tem grandes coisas na minha e na sua vida, né? Não precisa cobiçar nada do outro,
Porque o que Deus tem para você é maravilhoso, Deus tem coisas maravilhosas para sua vida. Você não precisa olhar para a vida do outro e almejar a vida do outro, não. Porque Deus também tem coisas boas na sua vida, Deus também tem bênçãos na sua vida, né? Então reflita sobre isso, ore, fala com o Senhor hoje, né? Se você está sentindo algo que não provém de Deus, peça para Deus arrancar do seu coração hoje, para Jesus te libertar desse sentimento maligno que não pertence ao Senhor. Né? Esse sentimento pertence ao inimigo de nossas almas, não pertence ao Senhor. Né? Não carregue isso dentro de você. Carregue paz. Né? Carregue a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Né? Não deixa que essas coisas entrem no seu coração. Em nome de Jesus. Pede para Jesus limpar seu coração hoje, agora. Né? Peça, ore, peça para o Senhor. Porque Deus, ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer tudo. É o Deus impossível. Né? Então Deus fala ao meu coração, não faça que nem Saul, não joga as oportunidades que Deus te dá fora, né? Não seja rebelde, não desobedeça a palavra, porque a desobediência antecede a queda, né? Então não permita que essas coisas aconteçam na sua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar uma vida abençoada, uma vida feliz, não isenta de problemas, né? Porque nós também temos aflições, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Jesus, ele não nos prometeu uma vida sem aflições, mas quando nós temos aflições, Jesus está conosco em todas as nossas aflições, está nos levantando, pelejando ao nosso favor, em frente às batalhas. Né? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou dessa mensagem, dê o seu joinha, porque isso colabora com o canal, faz ele crescer e o YouTube divulgar as mensagens, né, para mais pessoas. Né? Faça isso. Em nome de Jesus, comente se você quiser, compartilhe com amigos e familiares e tenha um dia muito abençoado na presença do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.